Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura de 234 e que assim sejamos transformados pela leitura dela. Que bom que você está aí junto comigo, estamos avançando cada vez mais. Olha só, já estamos aqui, ó, já cada vez mais avançando. Vamos lá, temos aí 234, 131 dias. Eu acho que se eu estiver bem de cálculo, 131 dias ainda para concluirmos a leitura da palavra em um ano. Olha só. Sendo bem sincero, eu estava relutante em fazer isso, por um bom tempo, acho que um ano e pouco. Até que Deus me deu esse ultimato para eu poder fazer isso junto com vocês. Isso não é só para vocês, isso é para edificação minha também, como ministro religioso, como pastor, e isso ajuda bastante no crescimento. E se envolver cada vez mais com aquilo que a Bíblia lê. E se a gente lê em voz alta, é interessante. Muita coisa eu lembro melhor do que se eu estivesse só lendo com a cabeça. Tá certo que você tem aquele momento silencioso que nós devemos ter, mas experimente fazer a leitura em voz alta. Beleza? Então, dito isso, quero convidar você, pegue o seu café e vamos para a nossa leitura de 234. Muito bem. Estamos aí na nossa leitura de 234. Jó vai até 245, então temos 11 dias em que nós estaremos em Jó. E eu convido você, pega lá a Bíblia, vamos juntos nessa caminhada, tá bom? Se você não tem essa Bíblia, pode usar a tua Bíblia normal. Eu não estou colocando mais o link da Bíblia para você comprar. Por quê? Porque sempre muda, os links mudam. Então é só você fazer a pesquisa. Pesquisa assim, quanto que quer uma Bíblia 365 dias, na do pastor Christopher, que é NAA. Onde que tem? Aí você vai encontrar vários tipos, vários modelos. Beleza? Então, vamos lá, pega a sua Bíblia, abra no dia 234 ou em Jó 4:1 a 7:21. Bora lá. Então Elifaz, o temanita, tomou a palavra e disse: se alguém tentar falar, você terá paciência para ouvir? Mas quem poderá conter as palavras? Veja bem, você ensinou a muitos e fortaleceu mãos cansadas. As suas palavras sustentaram os que tropeçavam e você fortaleceu os joelhos vacilantes. Mas agora, quando chega a sua vez, você perde a paciência? Ao ser atingido, você fica apavorado? Você não tem confiança no seu temor a Deus? Não tem esperança na integridade dos seus caminhos? Pense bem, será que algum inocente já chegou a perecer? E onde os retos foram destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles colhem. Com o hálito de Deus, perecem e com o sopro de sua ira são consumidos. Cessa o branido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leõezinhos são quebrados. O leão morre porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra me foi trazida em segredo e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visão noturnos, quando o sono profundo cai sobre as pessoas, sobrevieram-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então um espírito passou por diante de mim e se arrepiaram os cabelos do meu corpo. Ele parou, mas não reconhecia a sua aparência.
Um vulto estava diante de meus olhos, houve silêncio e ouvi uma voz. Pode um mortal ser justo diante de Deus? Pode alguém ser puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confia nos seus servos e aos seus anjos atribuiu imperfeições. Quanto mais aqueles que habitam em casa de barro cujo fundamento está no pó e que são esmagados como a traça. Nascem de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre sem que ninguém se importe com isso. Se o fio da vida lhe é cortado, morrem e não alcançam a sabedoria. Grite agora para ver se há quem responda, e para qual dos santos anjos você se voltará? Porque a ira mata o insensato, e a inveja destrói o tolo. Eu mesmo vi o insensato lançar raízes, mas logo declarei maldita a sua habitação. Os filhos dele estão longe do socorro, são oprimidos nos tribunais e não há quem os livre. A sua colheita, o faminto a devora, arrebatando até o que se encontra no meio dos espinhos, e o sedento suga os seus bens. Porque a aflição não vem do pó, e o sofrimento não brota do chão, mas o ser humano nasce para o sofrimento, como as faíscas das brasas voam para cima. Quanto ao mais, eu buscaria a Deus e a Ele entregaria a minha causa. Deus faz coisas grandes e insondáveis, maravilhas que não se pode enumerar. Faz chover sobre a terra e envia água sobre os campos. Pois os abatidos no lugar alto e conduz os enlutados a um lugar seguro. Deus frustra os planos dos astutos para que não possam realizar seus projetos. Ele apanha os sábios na própria astúcia deles, e o conselho dos que tramam não chega a vingar. De dia eles encontram as trevas, e ao meio-dia andam tateando como se fosse noite. Porém Deus salva da espada que lhes sai da boca, salva os necessitados das mãos dos poderosos. Assim há esperança para os pobres, e a iniquidade tapa a sua própria boca. Bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina, portanto não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele mesmo a faz sarar. Ele fere e as suas mãos curam. De 6 angústias ele o livrará, e na 7ª o mal não tocará em você. Na fome ele livrará você da morte, na guerra do poder da espada. Você estará abrigado do açoite da língua, e quando vier a destruição não ficará com medo. Da destruição e da fome você dará risada, e dos animais da terra não terá medo, porque com as pedras do campo você fará aliança, e os animais selvagens viverão em paz com você. Saberá que a sua tenda está em paz, percorrerá as suas posses e não achará falta de nada. Saberá que a sua descendência se multiplicará, e o que sua posteridade será como a erva da terra. Em robusta velhice você descerá à sepultura, você se recolhe, como se recolhe o feixe de trigo, no tempo certo, veja bem, isso é o que investigamos e assim é. Ouça e medite nisso para o seu bem. Então Jó respondeu: ah, se a minha queixa de fato pudesse ser pesada, e contra ela numa balança se pusesse a minha miséria, esta na verdade pesaria mais que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras foram precipitadas, porque as flechas do Todo-Poderoso estão cravadas em mim, e o meu espírito sorve o veneno delas. Os terrores de Deus se armam contra mim. Será que o jumento selvagem zurra quando está junto à relva? Ou será que o boi berra junto ao seu pasto? Pode-se comer sem sal o que é insípido? Ou haverá sabor na clara do ovo? Aquilo que a minha alma recusa tocar, isso é agora a minha comida repugnante.
Quem dera que se cumprisse o meu pedido e que Deus me concedesse o que desejo. Que fosse do agrado de Deus esmagar-me, que soltasse a sua mão e acabasse comigo. Isto ainda seria a minha consolação e eu saltaria de contente na minha dor, que é implacável, porque não tenho negado as palavras do santo. Por que esperar se já não tenho forças? Para que prolongar a vida se o meu fim é certo? Por acaso a minha força é a força da pedra? Ou é de bronze a minha carne? Não encontro socorro em mim mesmo, foram afastados de mim os meus recursos. Ao aflito devo, amigo, mostrar compaixão, mesmo ao que abandonou o temor do Todo-Poderoso. Meus irmãos me esmagaram, são como um ribeiro, como a torrente que transborda no vale, turvada com o gelo e com a neve que nela se esconde. Torrente que seca, quanto tempo aquece, e que no calor desaparece do seu lugar. As caravanas se desviam dos seus caminhos, sobem para lugares desolados e perecem. As caravanas de Temá procuram essa torrente, os viajantes de Sabá, porque elas suspiram. Ficam envergonhados por terem confiado, quando chegam ali ficam decepcionados. Assim também vocês não me ajudaram em nada, veem os meus males e ficam com medo. Por acaso pedi que me dessem recompensa, ou que da riqueza de vocês me trouxeram algum presente? Será que pedi que me livrasse do poder do opressor? Ou que me resgatassem das mãos dos tiranos? Ensine-me, e eu me calarei, mostre-me em que tenho errado. Como são persuasivas as palavras retas, mas o que é a repreensão de vocês repreende? Por acaso vocês pensam em reprovar as minhas palavras, ditas por um desespero ao vento? Até sobre um órfão vocês lançariam sortes e seriam capazes de vender um amigo. Agora, pois, tenham a bondade de olhar para mim e vejam que não estou mentindo na cara de vocês. Por favor, mudem de parecer e que não haja injustiça. Mudem de parecer e a justiça da minha causa triunfará. Há iniquidade em meus lábios? Será que a minha boca não consegue discernir coisas perniciosas? Não é verdade que a vida do ser humano neste mundo é uma luta sem fim? Olha, é uma luta sem fim a nossa vida aqui, todos os dias. Não são os seus dias como os de um trabalhador diarista? Como o escravo que suspira pela sombra e como o trabalhador que espera pelo seu salário? Assim me deram por herança meses de desengano e me propiciaram noites de aflição. Ao deitar me pergunto, quando me levantarei? Mas a noite é longa e estou farto de me virar na cama até o amanhecer. O meu corpo está vestido de vermes e de crostas terrosas. A minha pele racha, de novo forma pus. Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão e se findam sem esperança. Lembra-te, ó Deus, de que a minha vida é um sopro. Os meus olhos não tornarão a ver a felicidade. Os olhos de quem agora me vê não me verão mais. Os teus olhos me procurarão, mas já terei desaparecido. Assim como a nuvem se desfaz e passa, aquele que desce à sepultura jamais voltará a subir. Nunca mais voltará para a sua casa e o lugar onde mora nunca mais o conhecerá. Por isso não reprimirei a minha boca, na angústia do meu espírito falarei, na amargura da minha alma eu me queixarei. Será que eu sou o mar ou algum monstro marinho para que me ponha sob guarda? Quando digo, o meu leito me consolará, a minha cama aliviará a minha queixa. Então me assustas com sonhos e me atemorizas com visões. Por isso prefiro ser estrangulado antes a morte do que esta tortura. Estou farto da minha vida, não quero viver para sempre.
Deixe-me em paz, porque os meus dias são um sopro. Quem é o homem que para tu lhe des tanta importância, para que des a ele atenção, para que a cada manhã os visites e a cada momento o ponhas à prova? Até quando não desviarás de mim o teu olhar? Até quando não me darás tempo de engolir a minha saliva? Se pequei, que mal fiz a ti, ó espreitador da humanidade? Por que fizestes de mim o teu alvo, tornando-me um peso para mim mesmo? Por que não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deitarei no pó, e se me procuras, já terei desaparecido. Foi longa aí a conversa aqui. Mas muitas verdades ali, né? A vida é um sopro, nós temos um tempo, a vida é uma luta diária, e essas são realidades do nosso dia a dia que muitos enfrentam. Cada um tem o seu mal, basta cada dia o seu mal. E nós temos que enfrentar todos os dias as nossas lutas internas, muitas vezes financeira, na saúde, relacionamento, emocional. Hoje, muitos líderes e pastores lidando com o burnout, com o desespero da alma, a depressão. Eu passei pelo burnout. Cara, é desesperador. Eu falava, sabe o que eu falava? Eu falava assim, esse negócio de depressão é frescura. Porque eu não sabia o que era isso. Até o dia em que eu deixei isso tomar conta de mim por várias situações, principalmente em relacionamento com pessoas. Pessoas que são narcisistas, pessoas que oprimem, têm uma posição dominadora, e o meu perfil acabou assimilando as coisas, porque eu quero ver o bem de todos, eu quero ver o relacionamento bom para todos, e essas coisas me angustiam. Mas a gente precisa lidar com elas, a gente precisa ir na raiz e resolver. Estava até afetando a minha saúde física. Então, Jó fala de verdades no nosso dia a dia. E realmente a gente não pode projetar um perigo de algo que é imaginário, que não acontece. Isso é uma conversa que eu tenho bastante com um amigo meu, que ele é pastor também, e ele é psicólogo. Ele fala assim, as pessoas que estão em burnout, estão em depressão, elas projetam um perigo que eventualmente não está lá e não quer dizer que vai acontecer. Esse é o desafio. E é uma luta que todos temos que ter, porque a gente também não sabe. Chega um momento que nós vamos entregar a nossa vida. Isso aconteceu agora. Essa semana aí, um outro amigo meu faleceu. 3 morreram da minha idade. 3 que faziam bagunça junto comigo. Todos. Um com 30 anos, um com 45 e um com 48 anos. Eu vou fazer meus 50 agora. E aí a gente fica pensando, já foram os 3. Até um amigo meu falou assim, um outro colega que é mais novo, é de uma outra turma. A turma de mais novos falou, agora só sobrou você. E aquilo muitas vezes te pega. Eu falo assim, nossa, o pessoal acaba não ajudando com essas expressões, né? Mas a gente tem que lidar com essas questões da vida. E a gente precisa estar em Cristo para que a gente tenha esperança na vida. Eu pude ministrar esse meu amigo, ele estava com várias lutas, vários desafios. Ele estava morando em Berlim, sozinho, aposentado por problemas de saúde, e ele veio a falecer. Mas eu pude ministrar, ele, assim, eu creio do meu coração que ele se reconciliou com Deus, com Cristo. E várias pessoas falaram assim, Christopher, você... ele falava sempre de você, ou como isso tem ajudado ele nas lutas, que ele estava bem sozinho em Berlim. Ele não tinha como voltar para o Brasil. Ele estava bem inválido. E lá ele tinha todo o sustento, mas ele estava sozinho. Eu incentivava ele a ter um relacionamento com Cristo através da leitura, tanto que é um dos motivos pelo qual eu comecei essa leitura,
para incentivar a vida dele. Eu falava assim, vamos ler junto esse negócio? Vá lá comigo, lá no YouTube, participe junto comigo. E aí a gente vê esse sofrimento de Jó, a gente pensa assim, a vida é um sopro, a vida é um período. A gente tem que começar a analisar qual o sentido da vida, qual o propósito pelo qual eu vivo. Eu não vivo só para comer, só para dormir, só para trabalhar. Né? Ele estava se queixando aqui. Mas se nós não estamos em Cristo, nós não encontramos um propósito. E eu assim, com esses vídeos e outros ministérios ligados muito às missões, viajando, participando lá com o pessoal no Nordeste, entre outros, compartilhando o amor de Cristo, eu vejo assim, o propósito pelo qual nós somos chamados. Se nós não pudermos mais fazer isso, nosso propósito acaba. E assim Deus pode nos recolher. Mas enquanto nós tivermos vida, nós precisamos pregar o Evangelho, anunciar isso. E isso Paulo, os discípulos, todos aqueles que tiveram uma experiência real, tinham como objetivo em sua vida, de que a nossa vida não é mais valiosa para nós, mas sim para Cristo. E a gente ser obediente a Ele. Então assim, esse é um momento assim, que eu abro bastante o meu coração, compartilho com vocês. E a gente tem que encontrar alegria no Senhor. Alegria no Senhor, na sua palavra. Entendendo que tudo que está escrito aqui é atual, é para hoje, é do ser humano, faz parte da nossa estrutura. E ela mostra algumas realidades e ela nos confronta e ela nos desafia a sermos melhores, né? Então eu deixo isso como um desabafo para vocês, né, e um compartilhar, né, a respeito dessa situação, tá bom? 1 Coríntios 14, 20 a 40, Paulo diz assim: Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de outros povos, e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal não para que os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Assim, se todas as igrejas se reúnem no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem pessoas não instruídas ou não crentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Porém, se todos profetizarem e entrar ali um não crente ou não instruído, ele será convencido por todos e julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará ao Deus, e testemunhando que Deus está de fato no meio de vocês. Que fazer então, irmãos, quando vocês se reúnem? Um tem um salmo, outro tem um ensino, esse traz uma revelação, aquele em línguas, fala em línguas, e ainda outro faz a interpretação. Que tudo seja feito para edificação. No caso de alguém falar em línguas, que não seja mais do que 2 ou, quanto muito, 3, e isso sucessivamente, e haja alguém que interprete. Mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, falem apenas 2 ou 3 e os outros julguem. Se, porém, vier uma revelação e alguém que esteja sentado, cale-se o primeiro. Porque todos poderão profetizar um após o outro, para que todos aprendam e sejam consolados. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas, porque Deus não é Deus de confusão e sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa a seu próprio marido,
porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor e que estou escrevendo para vocês. E se alguém o ignorar, será ignorado. Portanto, meus irmãos, procurem com zelos o dom de profetizar e não proíbam que se fale em línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Viu só? Orar em línguas pode na igreja, é isso que eu digo. Não é que não pode, mas cuide para que não vire balbúrdia. Balbúrdia, ok? Para que vire uma confusão, porque tudo é para edificação, tudo é para construção, ensino, administração, para que o Espírito possa mover através de nós. Amém? Salmo 37, 27 a 40. Afaste-se do mal e pratique o bem, e a sua morada será perpétua, pois o Senhor ama o justo e não desampara os seus santos. Será preservado para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Da boca do justo procede sabedoria e a sua língua fala o que é justo. No coração ele tem a lei de Deus e os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida, mas o Senhor não o deixará nas mãos do perverso, nem o condenará quando for julgado. Espere no Senhor e ande nos seus caminhos. Ele o exaltará para que você herde a terra. Você verá quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente expandir-se como um cedro do Líbano. Passe, eis que havia desaparecido. Procurei-o e já não foi encontrado. Observe aquele que é íntegro e reto, porque o futuro dele será de paz. Quanto aos transgressores, serão todos destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a fortaleza deles em tempos de angústia. O Senhor os ajuda e os livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Em Provérbios 21, 27, o sacrifício dos ímpios já é abominação, ainda mais quando é oferecido com más intenções. Terminamos a nossa leitura de 235. Já falei bastante, já foi bem extenso esse vídeo. Que bom que você está aí. Eu sou o pastor Christopher. Assine o canal, ative o sininho, compartilhe, dá um like, comente, compartilhe, fale. Se quiser compartilhar na sua vida aqui embaixo, aquilo que você tem como experiência, seria muito legal, e aquilo que Deus usou a palavra para realmente te animar, te conduzir, te exortar, te admoestar, o que for. Comente, interaja comigo, eu terei o prazer de responder cada um de vocês. Beleza? Então, Deus abençoe. Nos vemos amanhã.